Olá, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 16 do curso de Fenômenos de Transportes, nossa 16ª aula, nossa última aula do curso, né, desse nosso semestre, né? E nessa reta final, né, a gente está apresentando, né, talvez, né, a equação mais importante do nosso curso, que é a equação de Bernoulli, né? Então a gente encerra a aula de hoje, encerra o curso, né? Apresentando para vocês aqui uma demonstração, né, de como nós chegaremos à equação de Bernoulli, que é a nossa equação mestre, a nossa equação poderosa, né, no dimensionamento, né, de sistemas de escoamento, né? E na aula passada, na aula 15, nós começamos, né, essa jornada no desenvolvimento da equação de Bernoulli a partir do desenvolvimento da forma diferencial de uma aplicação, né, da equação de conservação do momento linear, com a aplicação, né, dessa equação de conservação na sua forma diferencial. E nós chegamos, né, a uma equação de força, que é mostrada aqui nas nossas notas de aula, né, onde olhando-se apenas, né, a direção x, nós chegamos, né, que o somatório, né, da projeção de todas as forças na direção x, que é o nosso vetor f de x, né, ele é igual ao produto, né, da densidade vezes a derivada total de u, né, que é a projeção do vetor velocidade na direção x, d grande U, em relação a d grande T. Lembrando, né, que essa notação d grande, ele indica uma derivada especial que vocês possivelmente não viram nos cursos de cálculo, e a gente pode olhar aqui de novo nas notas de aula, que é derivada substantiva, né? Então, ela é uma forma de derivação que leva em consideração, ao mesmo tempo, as coordenadas espaciais, as coordenadas de posição x, y, z, por exemplo, e a coordenada tempo. Então, ela é uma forma mais condensada, né, de uma notação, né, de uma derivação tanto espacial quanto em tempo, né? Então, essa derivada d grande de U, d grande de T, então essa notação é bastante interessante, bastante importante, bastante compacta, né? Mas que não é usual, né, de ser apresentada nos cursos de cálculo, né? Mas se vocês procurarem nos livros clássicos de cálculo, né, o Apostol, né, que é um livro mais moderno, e o Granville, né, que é um livro do século XVII, né, lá é apresentado, né, esse conceito, né, de derivada substantiva. Então, a gente, né, fez todo o desenvolvimento, né, olhando apenas uma das direções, a direção x, mas podemos considerar, né, nesse entendimento, né, nesse desenvolvimento, né, que a gente pode projetar, né, ampliar para todas as direções x, y, z. Então, o nosso somatório ele vira da força, ele vira um somatório da força total, né, em todas as direções. Então, esse vetor somatório de forças ele é igual ao produto da densidade do fluido vezes a derivada substantiva em relação ao vetor velocidade de escoamento, que é o nosso D grande, de V, em relação, né, de novo, né, a derivada substantiva em relação a T, né, então o meu D grande de T. Então, de novo, lembrando, né, nessa notação de derivação substantiva, eu estou, ao mesmo tempo, né, derivando o tempo e também, né, as três coordenadas x, y, z. Então, a gente encerrou a nossa aula passada, nossa aula 15, nesse momento aqui, né, a primeira parte das três etapas, né, de desenvolvimento até chegar, né, à nossa equação de Bernoulli, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, essa segunda parte, né, que é essa parte intermediária, né, então, a partir, né, dessa equação de força, nós vamos desenvolver, olhando aqui nossas notas de aula, a equação de Euler do movimento. Então, a gente vai, a partir da nossa expressão, somatório do vetor de forças, né, nosso F vetor somatório, igual a ρ, derivada substantiva, D grande de V, em relação ao vetor velocidade, D grande de T, nós vamos olhar uma questão que nós já vimos lá no capítulo 3, né, associada à estática de fluidos, e vamos descrever, né, esse somatório de forças
e igualar, né, essa nova, digamos assim, essa apresentação, né, da equação de forças com a nossa aplicação, né, olhando a forma diferencial, né, da equação de conservação de momento linear. Então, nós vimos lá no capítulo 3, né, olhando aqui nossas notas de aula, né, que o equilíbrio de forças em um elemento do fluido, ele pode ser descrito como... Então, o nosso somatório de forças ele será igual a menos o gradiente da pressão mais o produto densidade versus aceleração da gravidade, que é o nosso ρg. Então, aqui é vetorial, está faltando uma setinha aqui em cima do g para indicar que eu estou falando, né, da aceleração da gravidade, né, de uma forma vetorial. Então, se eu igualar, né, essa minha expressão do somatório de forças que eu estou apresentando aqui, com a expressão do somatório de forças vinda, né, da forma diferencial da equação de momento linear, então igualando esses dois lados, eu vou ter, né, que menos, né, o gradiente, então aqui também tem que corrigir, né? Então é o gradiente, né, da pressão mais ρ vetor g, isso será igual ao produto ρ, derivada substantiva do vetor velocidade em relação à derivada substantiva d grande t, né? Onde, lembrando de novo, t inclui tempo e as três coordenadas espaciais x, y e z. Então, vamos dividir todo mundo, né, por ρ e vamos explicitar, né, a nossa derivada substantiva d grande de v, d grande de t. Então, nós teremos, né, que menos 1 sobre ρ do gradiente da pressão, mais o vetor aceleração de gravidade g vetorial, né? Isso será igual, então vamos olhar aqui a parte de baixo, essa parte de cima que eu estou indicando aqui, ela não está correta. Então ele será igual, né, ao produto escalar, né, do vetor velocidade de escoamento vezes o gradiente do produto escalar do vetor velocidade de escoamento mais d de v, d de t. Então, essa equação aqui, né, é a chamada equação de Euler do movimento. Então, essa é a nossa parte intermediária, né, a nossa segunda parte no desenvolvimento da equação de Bernoulli. E aí, a partir da equação de Euler do movimento, né, que é essa equação que a gente acabou de desenvolver, né, nós vamos aplicar, né, essa equação numa certa trajetória conhecida, né, e vamos fazer uma integração de linha nessa trajetória conhecida, né, conhecida dentro de um escoamento de um fluido. Nós já vimos, né, que numa descrição básica de um escoamento, qual é o recurso que eu uso? São as linhas de corrente de escoamento. Então, a gente vai ter esse olhar, né, de aplicar, né, a nossa equação de Euler do movimento numa situação onde eu conheço essas linhas de corrente de escoamento e vamos fazer essa integração em linha a partir de um elemento, né, da linha, né, dessa linha de corrente de escoamento. Então, aqui já fiz o resumo, né, a curta-metragem, né, do que nós veremos até o final. Então, olhando aqui nossa terceira parte, né, do desenvolvimento da equação de Bernoulli, então a gente vai desenvolver essa equação ao longo de uma linha de corrente. Então, essa é a nossa ideia, né? A gente vai usar, né, essa trajetória, né, que é descrita pela linha de corrente, né, que é um conceito que nós vimos no início do capítulo 4 do nosso curso. Então, vamos considerar, né, uma avaliação, olhando aqui nossas notas de aula, né, do escoamento através de uma linha de corrente, né, considerando o eixo Z positivo para cima. Então, na realidade, a gente vai definir, né, que o vetor gravidade, né, a aceleração de gravidade, meu vetor G, ele vai ser negativo, né, porque ele vai estar apontando no sentido oposto, né, que eu considero o Z positivo. Então, nesse caso, né, a gravidade, olhando aqui nossas notas de aula, ela é descrita como menos ρg, que multiplica o gradiente de Z. Então, vamos substituir o nosso vetor G, aceleração da gravidade, por menos ρg, gradiente de Z. Então, é o que eu estou mostrando aqui, né? Então, substituindo na equação de Euler, temos que 1 sobre ρ, que multiplica o gradiente da pressão, menos G, que multiplica
o gradiente de z, isso será igual à derivada substantiva, né, do vetor velocidade de escoamento, meu d grande vetor velocidade de escoamento, em relação, né, à derivada substantiva d grande de t. E aí, como nós sabemos, né, que o nosso vetor velocidade de escoamento, nosso vetor v, ele pode depender tanto da posição quanto do tempo, então é o que está sendo apresentado aqui. Então, como o nosso vetor v ele depende tanto de s quanto ele depende tanto de t, né, então, trabalhando com a regra da cadeia em relação à minha derivação substantiva, né, então eu tenho que fazer essa regra da cadeia. Então, o meu d grande de v, d grande de t, aí eu tenho que fazer a regra da cadeia, né? Ele será igual ao produto, né, escalar do vetor velocidade vezes a derivada parcial do vetor velocidade d de v, d de s em relação à sua posição, mais d de v, d de t. Então, substituindo a nossa expressão da derivada substantiva no desenvolvimento da equação de Euler, né, aqui do meu lado direito, né, da igualdade, e já jogando todo mundo para o lado esquerdo, né, então eu vou jogar produto escalar, né, do vetor v, d de s, mais d de v, d de t, nesse lado aqui, e vou jogar todo mundo para o lado esquerdo, e vai ficar todo mundo negativo, né, e aí igual a zero, então tudo vira positivo, né, tudo assume o sinal positivo, mais, né, então nós teremos, né, que 1 sobre ρ, que multiplica o gradiente da pressão, mais g, que multiplica o gradiente de z, mais v, o vetor v, que multiplica a derivada parcial, né, do vetor velocidade, d de v, em relação à posição, d de s, mais a derivada, né, parcial do vetor velocidade de escoamento, d de vetor v, em relação ao tempo, d de t, esse somatório, essa soma, ela é igual a zero. E aí, justamente, a gente vai olhar, né, essa equação, né, que ela vem, né, através da manipulação, né, da equação de Euler. Vamos olhar, né, essa equação em relação a uma certa trajetória conhecida, né, descrita por uma linha de corrente, e aí a gente vai estar justamente preocupado em olhar, né, um certo, né, deslocamento do fluido, né, ao longo dessa linha de corrente. E a gente vai chamar, né, esse deslocamento, né, ao longo dessa linha de corrente de vetor ds. Então, olhando aqui nossas notas de aula, então essa expressão ela pode ser aplicada em uma linha de corrente, percorrendo uma certa trajetória conhecida, né, descrita pelo vetor ds. Né? Então, em cada um, né, dos 4 elementos, né, dessa nossa equação, eu vou colocar justamente o elemento que amarra, né, a trajetória, né, desse deslocamento do fluido. Então, eu vou ter, né, então, que a equação se transforma, né, em 1 sobre ρ vezes o gradiente de P, que multiplica o vetor ds, né, mais o produto G vezes o gradiente de Z, que multiplica, né, o vetor ds, mais o produto do vetor V vezes a derivada parcial d de V, d de S vezes ds, né, mais d de V, d de T, agora derivando parcialmente em relação ao tempo, vezes ds, isso é igual a zero. E aí aqui, né, para tornar a nossa equação um pouquinho mais compacta, né, eu vou usar uma notação que é utilizável, né, que eventualmente vocês verem em cálculo, né, que você embutir, né, na tua equação esse termo, né, de variação ds, e aí eu expresso, né, esse embutimento, né, do meu termo, né, de variação ds, né, usando, né, uma forma, entre aspas, como se eu já tivesse integrado, né, esse meu termo. Então, o meu 1 sobre ρ gradiente de P, ele se transforma em dp sobre ρ. O meu produto G vezes gradiente de Z vezes ds, ele vira G dz. A minha derivada parcial, né, do produto, né, vetor V vezes d de V, d de S, ele se transforma em 1 sobre meio vezes V ao quadrado, então é um D de V ao quadrado sobre 2. Então,
essa é uma notação, né, que se nesse exemplo aqui, que ele vai ficar mais evidente, né? Se eu derivar, né, v ao quadrado sobre 2, né, eu vou ter essa derivação sendo 2v sobre 2, né, que aí dá o meu v, né, e aí, como eu estou derivando, né, em relação também a S, né, aí de volta a aparecer de novo o meu derrom de V, derrom de S, multiplicando por ds. Então, essa forma aqui é uma forma que é bastante interessante, né, de notação muito compacta, né, onde, na realidade, eu imbuto, né, a minha diferencial, né, nessa forma, né, de descrever um certo termo. Esse último termo eu não faço nada, né, eu mantenho ainda, como ele estava escrito na linha anterior, vai ser o meu derrom de V, está faltando aqui o vetor velocidade, derrom de t, em relação a ds, isso tudo vai ser igual a zero. Então, essa equação, né, ela é uma equação que ela é integrável, isso é interessante, é muito poderoso, né? Então, a gente vai integrar, considerando, né, um certo ponto arbitrário zero qualquer, né? Então, integrando, né, essas diferenciais, olhando aqui nossas notas de aula, temos em relação a um ponto de referência arbitrário O qualquer. Então, eu vou integrar cada um desses termos, né? Então, o meu primeiro termo ele vai ficar uma integral entre 0 e P em relação a dp sobre ρ, mais... já vou resolver essa integral, né? Então, vai ser uma integral entre 0 e z de g dz, então simplesmente vai virar produto gz, né? Mais a integral, né, da derivada, né, de v ao quadrado sobre 2 vira v ao quadrado sobre 2, então aqui é v, não é u, é v ao quadrado sobre 2, mais, e eu não vou resolver esse último termo, então eu vou ter a integral entre 0 e s, né, da derivada parcial da velocidade, derrom de v, derrom de t, ds. Isso tudo vai ser chamado, né, de um termo, né, que eu vou chamar de b grande de t, onde b grande, em relação ao tempo, em relação a t, ela é chamada de função de Bernoulli. Mas isso ainda não é a nossa equação de Bernoulli, porque a gente vai ver como a gente vai lidar com esse termo b grande de t. Porque, na realidade, né, e continuando aqui no desenvolvimento, né, olhando nossas notas de aula, eu vou escolher de uma forma favorável para mim 2 pontos quaisquer, né? Então, eu vou chamar esses pontos de 1 e 2, então eu vou realizar essa integral entre esse ponto inicial 1, né, esse ponto final 2, dentro dessa trajetória ds, né, na minha linha de corrente. Então, eu vou ter, né, que é a integral de P1 até P2 de dp sobre ρ, mais o produto, né, g vezes z2 menos z1, mais a diferença quadrática das velocidades v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado sobre 2, mais a integral entre S1 e S2, a derivada parcial, né, da velocidade derrom de v, derrom de t, em relação a ds, isso é igual a zero. E aí, né, eu não vou demonstrar para vocês, né, já que a gente está trabalhando. Então, essa aqui, isso é importante enfatizar, né, é a forma mais completa, né, da equação de Bernoulli. Mas para o nosso curso, né, de fenômenos de transporte, né, lembrando que o nosso curso é um curso introdutório de fenômenos de transporte, onde nós trabalhamos, né, com situações mais simples. Então, vamos considerar uma situação mais simples, né, que é para um escoamento permanente e incompressível. Então, essa minha equação ela se transforma, olhando esse ponto inicial 1, esse ponto final 2, eu vou ter uma igualdade, né? Então, P1 sobre gama mais Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, ele será igual, olhando o ponto final desse deslocamento ao longo da linha de corrente, P2 sobre gama mais Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Isso, na realidade, é uma constante quando você vai olhando todos os pontos, né, associados a esse deslocamento, né, na minha linha de corrente, que descreve, né, o deslocamento, né, do meu fluido dentro de um certo sistema. Onde lembrando, né, onde o nosso gama aqui, né, a gente viu isso lá no nosso início do nosso curso, né, onde gama simplesmente ele é o produto ρ, densidade, vezes g.
Então, essa aqui, né, essa igualdade, né, é a nossa equação de Bernoulli. E aí, genericamente, né, isso vai ser muito importante para o pessoal de engenharia civil, né, vocês vão ver muito isso na sequência dos cursos, né, após aqui o nosso curso de transportes, né, essa soma, né, P sobre gama mais Z mais V ao quadrado sobre 2G, ela tem um nome. Ela é chamada de carga total. Então, essa constante, né, que ela está associada a essa certa trajetória do escoamento, né, dentro de um certo sistema, ela é chamada de carga total, que é representada pela letra H maiúscula. Então, a carga total é simplesmente P sobre gama mais E mais V ao quadrado sobre 2G. Então, vocês vão ver na lista de exercícios, né, que existem alguns exercícios onde vocês irão aplicar, né, esse conceito aqui da equação de Bernoulli para a resolução, né, da solução, né, de vocês. Nos nossos exercícios, nós forneceremos, né, a informação da carga total. É importante a gente ver, né, isso é interessante, né, qual é a unidade de medida da carga total. Então, avaliando aqui a nossa equação. Pegando, né, entre esses três termos, né, P sobre gama, Z e V1 ao quadrado sobre 2G, né, eles todos têm a mesma unidade de medida, então vamos olhar o termo mais simples, Z. Então, por incrível que pareça, né, carga total ela tem uma dimensão de comprimento. Quer dizer, apesar desse nome, carga total, né, ele é medida por uma certa quantidade, né, de tamanho, né, de comprimento. Então, aqui no nosso curso, né, de transporte, de uma forma geral, nos exercícios, né, que vocês resolverão na lista de exercícios que vocês deverão entregar, né, na nossa última aula, na nossa próxima semana, é fornecida a carga total, mas o pessoal, né, de engenharia civil, vocês verão ao longo do curso, né, dos cursos, na continuidade, na grade de vocês, né, o que normalmente será pedido, né, a vocês é o cálculo justamente do valor dessa carga total. Então vamos ver, né? Então chegamos aqui, né, ao final, né, do desenvolvimento da equação de Bernoulli. Vamos ver um exercício de aplicação, que é um exercício relativamente simples, mas ele é bem interessante, né? Porque ele vai elucidar mais ou menos o entendimento, né, das partes que compõem essa equação de Bernoulli, que é uma equação bastante geral, bastante robusta, né, em relação à sua aplicação. Ela não está muito preocupada com a geometria do sistema, né? Então, isso é bem interessante, né? Ela não se preocupa se você está num tanque retangular, ou se ele é esférico, ou se é uma represa. Não importa muito essa geometria, né? Isso é bem interessante porque torna, né, uma equação muito robusta. Então, vamos ver aqui esse enunciado, né? Então, um fluido ideal incompressível escoa de forma não estacionária com uma velocidade v igual a V0 seno de ômega t, está faltando ômega t aqui, né? Então, lembrando, né, a gente está trabalhando, né, com uma forma de velocidade, né, que ela varia no tempo, né, ômega t. Né? Para o pessoal de engenharia elétrica, né, quem já fez circuitos ou fez alguma matéria introdutória a circuitos elétricos, né, essa forma de descrição, né, de uma certa grandeza, né, dependente, né, de um seno ou de um cosseno, né, associado a uma certa frequência, ômega, em relação ao tempo, né, é muito comum, né, de sinais de corrente alternada, de tensão alternada. Né, então, o pessoal de engenharia elétrica já deve ter visto, né, eventualmente, esse tipo de situação, né, aplicado, né, a circuitos elétricos. Então, aqui a gente está vendo, né, uma velocidade de escoamento de um fluido que tem, né, esse comportamento. Então, o nosso V de velocidade igual a V0 seno de ômega t. Então, esse fluido, né, ele escoa através de uma junta de expansão mostrada abaixo, já vamos ver essa geometria, né, que possui uma área uniforme. Então, essa junta de expansão, ele tem, né, apenas uma entrada, que eu estou chamando de 1, e ela tem essa geometria, né, que parece um ômega. E ele tem uma única saída, né, que eu estou chamando de 2. Essa área ela é constante, né, ao longo de toda essa junta de expansão,
e a área da entrada ela é igual à área da saída, o que o problema ele pede? Determina a diferença de pressão P1 menos P2, né, a diferença da pressão na entrada P1 e na saída P2, quando o tempo, né, ele foi igual a T igual a π sobre 2 ômega. Então vamos ver, né, essa solução desse problema. O nosso ponto de partida, né, é a equação de Bernoulli. Então nós vimos aqui a equação de Bernoulli geral, né, e aqui para uma situação onde eu tenho um escoamento permanente e incompressível. Então, no nosso caso aqui, nós teremos de olhar a equação de Bernoulli um pouquinho mais geral, né, não aplicada, né, a uma situação permanente, já que eu tenho uma variação da velocidade associada ao tempo, né? Então eu dou um passinho atrás, né? Então a gente está vendo aqui a nossa equação completa, e aí o que é interessante, né, que vocês podem olhar nesse problema, né, o que significa cada um desses termos, dos 4 termos, né, da equação de Bernoulli mais geral, digamos assim. Então o primeiro termo, né, que é a integral de P1 até P2 de dp sobre ρ, é simplesmente, no nosso problema, né, que é um problema que eu tenho uma entrada, que eu chamo de 1, e uma saída, que eu chamo de 2, ele é simplesmente a diferença de pressão entre a entrada e a saída. O meu termo do produto, né, G vezes Z2 menos Z1, né, é simplesmente a diferença das alturas da entrada e da saída. Simplesmente isso. O terceiro termo, né, que é V ao quadrado, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, ele é simplesmente a diferença quadrática entre as velocidades da saída e da entrada. Então, de novo, estou olhando aqui, né, essa diferença, né, da velocidade de escoamento do fluido na entrada 1 e na saída 2. E o último termo, né, que a princípio ele aparentemente, né, ele é o mais complexo, né, nossa integral, né, entre S1 e S2, né, que representa justamente essas duas posições, né, na minha linha de corrente de escoamento do produto, né, da derivada parcial d de V d de T ds, né, ele é simplesmente, né, a diferença da velocidade, né, em relação ao tempo, que é o nosso d de V, d de T, em relação a uma certa posição, né, na minha linha de corrente, né, dentro desse escoamento que eu estou chamando de ds. Então, isso é uma coisa que eu falo isso em todos os cursos, né? Toda equação mestre, né? Toda equação, né, que tem, né, uma aplicação muito, muito poderosa, né, digamos assim, ela merece suas simplificações, né, dependendo, né, do tipo de sistema, do tipo de problema que se está trabalhando, né, na aplicação, nesse caso aqui, né, da equação de Bernoulli. Então, vamos ver, né, o que pode ser possível nós simplificarmos, né, a nosso favor, né, para que a gente possa fazer um desenvolvimento mais direto, né, enfim, do que o problema está pedindo. Então, nesse nosso caso, né, olhando a nossa geometria, né, essas alturas, né, Z1 associada à entrada e Z2 associada à saída, elas são as mesmas, e V ao quadrado, V2 ao quadrado e V1 ao quadrado, né, eles são iguais. Né? Por quê? Eu estou trabalhando, né, com uma função de velocidade, né, que ela é a mesma tanto para o fluido na entrada 1 quanto para o fluido na saída 2. Então, se o tempo é o mesmo em 1 e 2, né, o valor da velocidade, V1 na entrada e V2 na saída, eles são os mesmos. Então, essa diferença V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, ela é igual a zero. Então, Z2 menos Z1 e V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, eles são iguais a zero. Então, esse segundo termo, né, G vezes Z2 menos Z1 e V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, eles desaparecem, eles são iguais a zero. Então, eu só fico apenas com o primeiro termo e com o último termo. Isso é excelente para nós, né? Eu posso tirar, né, já olhando, né, essa forma mais simplificada, mais compacta. Então, eu tenho, né, que 1 sobre ρ da integral, né, de P1 até P2 de dp, mais d de V, d de T, da integral de S1 até S2 de ds, ela é igual a zero.
Então, chamando, né, essa diferença, né, essa distância dentro da minha linha de corrente, S2 menos S1 de L grande, porque essa integral, né, ela simplesmente vai ser S2 menos S1, né, uma integral direta, né, e a integral de dp entre P2 e P1 será P2 menos P1, né, então nós temos, né, que P2 menos P1 mais ρ, que multiplica R, L, d rho de V, d rho de T, isso é igual a zero. Então, nós podemos substituir, isso é um dado do problema, né? Como é que a velocidade ela se comporta. Então, a nossa velocidade ela é igual a V0 seno de ômega t. Então, vamos substituir V na nossa derivada parcial, d rho de V, d rho de T. Então, substituindo, né, e já resolvendo, né, a derivada parcial, então, P1 menos P2, eu estou invertendo e botando o sinal negativo, e já jogando esse segundo termo, né, para o lado direito, né, da igualdade, e aí já eliminando, né, o sinal negativo, então eu vou ter que P1 menos P2, ele é igual ao produto ρ, L grande, e aí fazendo a regra da cadeia, né, em relação à derivada parcial, V0 vezes ômega, vezes cosseno de ômega t. Eu estou interessado, né, em determinar essa diferença de pressão no tempo t igual a π sobre 2 ômega. Então, P1 menos P2 será igual ao produto ρ vezes L grande vezes V0 cosseno, substituindo t agora, né, de ômega vezes π sobre 2 sobre ômega. Então, eu posso cortar ômega com ômega, e eu fico com cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 graus. Ele é igual a quanto? Zero. Então, isso tudo é igual a zero. Então, eu chego à conclusão, né, digamos assim, matematicamente trivial, né, porque chegou igual a zero, né? Então, eu vou chegar aqui, P1 menos P2, ele é simplesmente igual a zero. Ou seja, eu não tenho uma diferença, né, de pressão na minha entrada e na minha saída nesse sistema. Então, nós encerramos nosso curso de hoje, nosso curso, né, com a aula de hoje, fechando, né, essa última aplicação, né, da equação de conservação da quantidade de momento linear ou da conservação de momento linear. Né, nós abrimos esse capítulo 5 falando, né, sobre duas aplicações da equação de conservação de massa. Como continuidade, né, principalmente para o pessoal que é da engenharia civil, né, existe uma terceira equação, né, de conservação, que é a equação de conservação de energia, né, que utiliza, né, como base a primeira lei da termodinâmica aplicada, né, a escoamentos de fluidos, mas nós não veremos isso no nosso curso de fenômenos de transporte. Então, nós encerramos nosso curso, né, quero agradecer a vocês, né, a toda a assistência, né, que nós tivemos ao longo dessas 16 aulas. Espero que essas 16 aulas tenham sido muito aproveitadas, né, muito proveitosas para vocês. Lembrando, né, que semana que vem nós teremos a entrega, né, da segunda lista de exercícios, né, que é a segunda nota de vocês aqui no curso, né? Então, mais uma vez, né, quero agradecer, né, a presença de vocês, a presença ao longo de todo esse semestre. Quero desejar para vocês um excelente encerramento de curso e nos veremos, né, em breve em alguma sala de aula aqui no nosso curso, na nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, até lá, nos veremos em breve.